Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vamos fazer assim, ó, de olhos vendados. Brincadeira, não vai ser assim não, mas esse tapa-olho ele tem tudo a ver com a tua atenção, com procrastinação. E ele, na verdade, eu estou fazendo uma experiência. Comprei esse tapa-olho justamente para fazer um teste, uma tese que eu estou tentando sustentar ela, concluir alguma coisa, baseado em cima de alguns artigos que eu estava estudando sobre atenção, etc., estudando mais um pouco, né? E que, claro, a gente vai conseguir correlacionar com algumas outras bases científicas que nos ajudam a retomar a nossa atenção. Vamos direto ao ponto. A gente tem 3 sistemas de atenção. O primeiro, o sistema de alerta, que é esse nosso sistema que é de estado de vigilância, é aquela coisa, tipo assim, pô, passou um cachorro lá, a mensagem aqui no celular, popou aqui a notificação. Depois, sistema de orientação, que é o estar atento apesar do ambiente, é o estar focado, o estar tenaz numa atividade. Depois, o sistema executivo, que estando tudo controlado, eu consigo sustentar uma meta apesar de mim. Então, o primeiro é eu estar observando o ambiente, o segundo é eu me sustentar a atenção apesar do ambiente, e o terceiro é eu sustentar a atenção apesar de mim, apesar do que acontece dentro de mim. E a minha tese, ela parte do princípio de que o primeiro sistema ele está super estimulado, o sistema de alerta. Muitas pessoas às vezes relatam, né? Diego, parece que eu estou sempre em luta ou fuga, parece que eu estou sempre... eu não consigo parar quieto, parece que eu estou sempre estressado de algum modo. Pode ser o teu caso. E por que isso aqui acontece? Porque esse sistema... Olha que bacana a minha tese aqui, tá? Eu vou compartilhar contigo, se tu quiser me ajudar e botar teus relatos aqui nos comentários, vai ser maravilhoso. Olha só que bacana. O sistema de alerta, ele está diretamente ligado ao córtex visual, certo? Ou seja, a gente recebe as informações através dos olhos e a nossa atenção, claro, ela vai raciocinar, digamos assim, em cima, ela vai operar em cima desses dados que eu ofereci. Só que olha que bacana, quando a gente pega o senso comum, que são os nossos sentidos, a gente pode pegar, por exemplo, a audição. A audição eu consigo saturar ela, correto? Tanto que se eu coloco muitos sons ao meu redor, eu dou um nome para isso, até eu chamo de ruído. Eu não distingo mais uma coisa da outra. A minha atenção meio que desiste do papo, eu não quero mais conversar, porque está muito ruído, muito estímulo. No paladar, né, se a gente come uma comida com muitos sabores, muita informação, sei lá, não senti gosto de nada, senti gosto de tudo, mas não senti gosto de nada. Claro, pessoas com paladares um pouco mais refinados sentem, sei lá, um vinho, né, sentir o gosto do dedo do chileno que pegou a uva lá nos montes, não sei o que, no Chile, entendeu? Tem que estar treinado isso aqui. Então o paladar ele também satura, se for muita coisa a gente não presta mais atenção. O cheiro, né? Tem tanto cheiro misturado que eu nem consigo mais distinguir. O tato, eu não sinto muitas coisas ao mesmo tempo, né? Se a coisa tem muito atrito, é só uma coisa áspera ou é uma coisa lisa, eu só faço essa distinção. Eu não consigo saturar, ou melhor, o pico de saturação desses outros sentidos aqui, eles são muito claros, né? E eu não passo mais prestar atenção a eles. Ao contrário da visão. Quando muita coisa aparece diante dos nossos olhos, quando nossos olhos recebem muitos estímulos, é quase como se a atenção sempre tentasse se manter operando em cima daqueles dados. E não é isso que a gente passa o tempo todo. A gente não vê essa epidemia de telas, por exemplo. Assim, cara, quando a gente pega o celular, a gente vê mais imagens ali do que a gente viu a vida inteira. Olha que loucura, né? Ouvir, até beleza, só consigo ouvir uma coisa de cada vez, sei lá, um podcast de cada vez, eu não consigo botar um podcast aqui. Agora, o estímulo que eu tenho a partir da visão, através do uso de telas, celular, televisão, é muito intenso. Então é quase como se eu realmente tivesse o tempo todo com um hiperestímulo que está sempre me puxando. Daí entra a minha teoria do tapa-olho. Eu comprei esse tapa-olho justamente para observar o seguinte: e se eu, durante um tempo premeditado, fechar os meus olhos e operar somente através dos outros sentidos, da visão, da audição, visão não, né? Da audição, do tato, né? Do sabor. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um grande exercício de mindfulness, de atenção plena, que eu pensei assim, cara, olha que interessante, né? Geralmente é aquela coisa, fecha os olhos, né? Fecha os olhos, respira, sente o teu corpo, etc. Só que muitas vezes a gente não consegue, né? Parece que a gente nos boicota, a gente fecha os olhos, mas abre um pouquinho o olho, já começa a olhar para o celular, já começa a olhar para alguma coisa. Por isso aqui, por isso o tapa-olho.
né? Percebe? Minha hipótese é eu não estou montando uma coisa completamente do nada. Mas se eu pego e eu fico meia hora de olhos tapados, prestando atenção na minha respiração, ou até mesmo nas coisas que estão acontecendo dentro de mim, no que eu estou sentindo e etc., é quase como se eu tirasse esse pé do acelerador, né? Reduzisse o giro do motor. Nem onde está dirigindo, né? O giro está lá em cima. Muita informação eu reduzo. Por quê? Porque, de fato, esses meus outros sentidos, eles não são capazes de serem estimulados tal qual a minha visão. E depois, pouco a pouco, eu ia retomando isso. Eu falei, cara, não vou sair estimulando. Olha como isso aqui está muito conectado. Eu sei que eu estou falando uma coisa que é mais do mesmo, mas é jogando o enfoque para um lugar muito específico para o qual nós precisamos prestar atenção, que é a visão. Às vezes vem essa coisa realmente tão de mindfulness, de respiração e etc, e atenção e procrastinação. Às vezes é porque tu tá olhando muita coisa ao mesmo tempo. Literalmente tá olhando muita coisa ao mesmo tempo. Se a gente reduz, portanto, o estímulo visual, a gente reduz essa excitação cerebral. Essa é a minha tese aqui, tá? Eu tenho alguns artigos para sustentar isso aqui, mas é uma tese que eu tô colocando em prática, eu tô compartilhando ela contigo, uma experiência que eu tô tendo. Cara, isso aqui simplifica muito, tá? Que aí eu saio dessa coisa de planner, eu saio dessa coisa de ficar de agendinha, eu saio dessa coisa de cronometrar, de pomodoro. Fecha os olhos, cara. Tapa os olhos, ou melhor. Porque tem gente que não consegue, tem gente que não consegue ficar de olhos fechados. Daqui a pouco abre. Nossa, caralho, nossa, não consigo ficar de olhos fechados. Diego, não, me dá uma agonia. Puta, é isso aqui que eu quero. Não à toa, quando tem pessoas que às vezes vão para a roça, né, vão para um sítio, alguma coisa, é justamente isso que a gente observa, uma diminuição, porque eu olho o pôr do sol, eu olho o campo, tem muita coisa lá, mas meio que eu não saturo a minha visão. Não é assim? Enquanto na cidade, se eu olhar aqui pela minha janela, é prédio, cara, que loucura, velho. Por isso que eu não gosto de São Paulo, né? São Paulo, tipo assim, pra tu poder ter um pouco de limpeza visual, tu tem que olhar, porra, exatamente no azimuth, né, para cima, assim, para tu poder ver o céu, para tu poder... E é isso que a gente acaba observando em pessoas, às vezes, de grandes cidades, né? Uma grande estimulação visual, e é outdoor, e é não sei o que, e não tem como tu não ficar agitado com isso. Então a minha tese é justamente essa, é assim, cara, eu vou pegar e eu vou ficar, sei lá, 30 minutos de olhos vendados, todos os dias. Todos os dias. Tapa os olhos. E eu vou só fazer o que eu consigo fazer de olhos fechados. Quer fazer outras coisas? Quer ouvir? Quero ouvir um podcast? Ouça o podcast. Mas de olhos vendados. Porque é até isso. Em geral, quando a gente fala de pessoas que não conseguem de não fazer muitas multitarefas, muitas coisas ao mesmo tempo, com um tapa-olho, tu não vai conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tu vai realmente, olha, eu vou ter que me restringir a ficar ouvindo isso aqui. Eu vou ter que me restringir a fazer oração. Eu vou ter que me restringir a rezar o terço. Eu vou ter que me restringir a conversar com alguém e ouvir, prestar atenção no que essa pessoa está falando. Na medida em que eu faço essa mortificação do sentido, digamos assim. Eu me abstenho da visão, diminuindo essa excitação. Diego, mas e se eu dormir? Esse é o risco. Fique numa posição desconfortável. Fique sentado, né? Fica sentado no chão, fica de joelhos, fica de pé, não deita no chão. Diego, mas quando a gente dorme, não funcionaria? Não. Porque de algum modo, eu me fiz essa pergunta também, né? E dormir. Então quando eu acordo não é para funcionar? Dormir mais ou menos funciona. Mas não funciona tanto, porque a gente sonha também, né? Então a gente tem um estímulo visual em sonhos. Não deixamos de ter, certo? Eu vejo coisas, eu tenho esse estímulo, tanto que às vezes tem sonhos que tem muita, né? Quando a gente dorme, tem um sonho muito agitado, com muita informação, a gente não acorda agitado também? Pois é. Então é uma atitude consciente de atenção aos outros sentidos, não focando no olhar positivo. Eu vou prestar atenção na minha respiração, eu vou prestar atenção no meu tato. Não, mas é pura e simplesmente na abstenção daquilo que mais me estimula, que é a visão. Por um longo período de tempo, uns 30 minutos. E observa como, ao sair desse exercício, tu sai meio que, cara, porra, eu tô mais atento. Já passou, talvez os primeiros 5 minutos tu fica ali numa agitação terrível, procurando, mas depois você vai ver que as coisas vão melhorando.
Um exercício de meditação abarca isso aqui. A minha tese é justamente essa, por trás do mindfulness, por trás do exercício de meditação. Na verdade, nós estamos falando da abstinência da visão, e por isso o tapa-olho. Faça exercício. Comenta aqui embaixo como foi o resultado. Faça isso durante uma semana, tá? Envie esse vídeo para alguém que está muito agitado, e tu vai ver como que essa diminuição do estímulo, ela já te traz uma série de benefícios e tu te sente um pouco mais dono de si, menos procrastinador, e a gente não precisa ficar procurando coisas muito cabulosas, mas meramente fazer essa abstinência da visão, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, considera te inscrever no canal. Aqui eu vou ver se eu trago mais informações sobre essa minha experiência também nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo, você vai testar, não gostou, sei lá, comenta aqui embaixo, tá bom? É isso, fica com Deus, não faz nada que eu não faria, até a próxima, tchau, tchau.